Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, quando a gente pensa em como a agricultura começou, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Provavelmente campos de trigo lá no Crescente Fértil, né? Mas a verdade é que essa história tem vários começos. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos berços mais antigos e inovadores de todos, o continente africano. Prepare-se para ver a África não como alguém que recebeu a agricultura, mas como uma verdadeira potência agrícola original. Então, vamos começar com essa pergunta que parece simples. Onde a agricultura realmente começou? Se a única resposta que vem à mente é o crescente fértil, pode ter certeza que a gente está prestes a expandir e muito esse mapa. A história é global. E a África não só fez parte dela, ela escreveu capítulos inteiros de forma totalmente independente. A nossa jornada vai ter 6 paradas principais. A gente começa lá nas raízes, com os caçadores-coletores, e depois vamos testemunhar a grande virada para a agricultura. Na sequência, vamos abrir a despensa africana para descobrir os alimentos originais do continente, explorar a engenharia incrível que sustentava tudo isso, ver como a comida alimentou grandes civilizações e, por fim, entender o legado global que tudo isso deixou. Vamos lá, primeiro capítulo. Antes de qualquer semente ser plantada de propósito, existe um prólogo bem longo. Pensa só, foram milhares de anos em que as primeiras comunidades africanas se tornaram verdadeiras enciclopédias vivas do ambiente ao redor, aprendendo todos os segredos das plantas e os ritmos da natureza. Esse conhecimento profundo foi o alicerce de tudo que veio depois. E para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que estava para acontecer, a gente precisa imaginar como era a vida antes. As sociedades de caçadores-coletores viviam em movimento, sempre seguindo os recursos. A sobrevivência dependia do que a natureza oferecia naquele dia. Era uma vida, no fundo, de incerteza constante. E então, algo começou a mudar. A chamada Revolução Neolítica não foi um evento de um dia para o outro, mas uma transformação lenta, profunda, que alterou completamente o curso da humanidade. Foi a passagem de uma vida de seguir a comida para uma vida de fazer a comida crescer, de fincar raízes na terra e, com isso, começar a construir um futuro. E o que foi que deu o empurrão para essa mudança gigantesca? O clima. Imagina só que há 10 mil anos o Saara era uma savana verdejante, um laboratório a céu aberto para as primeiras experiências com plantas. Mas, conforme a desertificação avançou, as populações foram forçadas a migrar, levando consigo todo esse conhecimento precioso para o Vale do Nilo e outras regiões. E isso, claro, acabou acelerando a revolução agrícola. O contraste é impressionante. De um lado, mobilidade constante, a busca diária por sustento. Do outro, o surgimento de assentamentos fixos, a capacidade de cultivar e, o mais importante, de armazenar o excedente. Essa segurança alimentar mudou completamente as regras do jogo para a sociedade humana. Com essa fixação à terra, nasceram os primeiros vilarejos. Dá para imaginar as comunidades construindo lares permanentes, com suas hortas ao redor. Foi ali que nasceu a ideia revolucionária dos depósitos coletivos de grãos, uma espécie de rede de segurança contra a fome. E com essa estabilidade toda, surgiu um vínculo muito mais profundo, cultural e até espiritual com a terra que os sustentava. Agora a gente chega numa parte que eu acho simplesmente fascinante: os alimentos em si. A África não apenas adotou a agricultura, ela domesticou uma série de plantas únicas que hoje alimentam o mundo. Essa é a despensa original do continente. Vamos começar com um verdadeiro herói da sobrevivência, o sorgo. Em regiões áridas como o Sahel, onde a água é um luxo, a capacidade desse grão de prosperar na seca não era só útil, era a diferença entre a vida e a morte. É um exemplo perfeito de como a agricultura africana foi moldada pela adaptação. E o sorgo foi só uma das muitas soluções geniais que surgiram por lá. Junto com ele, o paiço, outro cereal super resistente, que se tornou um pilar da dieta em áreas enormes do continente. Isso só prova a engenhosidade na hora de selecionar as culturas certas para os ambientes mais desafiadores. Mas a inovação não ficou só nos grãos, não. Na África Centro-Oeste, o foco estava debaixo da terra. O inhame foi domesticado de forma totalmente independente, se tornando a principal fonte de carboidratos e o centro da vida cultural e da culinária para milhões de pessoas. E aqui temos uma das maiores surpresas da história da agricultura: o arroz africano. Muito antes de qualquer contato com a Ásia, uma espécie completamente diferente, a Oryza glaberrima, foi domesticada nas várzeas do rio Níger. Uma conquista monumental que prova mais uma vez a originalidade da inovação africana.
Ok, domesticar as plantas é uma parte da história. A outra, bem diferente, é desenvolver a tecnologia para conseguir cultivar tudo isso em larga escala. E aqui, a engenhosidade africana brilha com força total. O exemplo mais famoso é, claro, o Egito Antigo. E o sistema deles era de uma simplicidade genial. Em vez de lutar contra o rio, eles meio que dançavam com ele. A cheia anual não era um desastre. Era uma bênção que trazia lodo fértil. Uma rede sofisticada de canais e comportas simplesmente guiava essa riqueza toda para os campos, garantindo colheitas fartas ano após ano. Mas essa genialidade não parou no Nilo, de jeito nenhum. Nas terras altas da Etiópia, agricultores criaram terraços complexos nas montanhas, uma solução brilhante para cultivar em costas íngremes e evitar a erosão. Mais ao sul, a disseminação da metalurgia do ferro por povos como os bantus trouxe ferramentas como arados e enxadas que revolucionaram a produtividade. A criatividade estava pipocando por toda parte. Então, vem o ponto crucial. O que se faz com o excedente de comida? A resposta é: se constrói uma civilização. A segurança alimentar permitiu que as pessoas se especializassem em outras coisas: artesanato, governo, religião. A gente vê aqui claramente como diferentes civilizações foram construídas sobre bases agrícolas bem distintas, cada uma adaptada ao seu ambiente. O Egito floresceu com o trigo e a cevada do Nilo, mas ao sul, nos reinos de Kush e Axum, foram o sorgo e o paiso, super resilientes, que sustentaram impérios inteiros. Cada grande civilização era um reflexo direto da sua agricultura. No Egito, essa conexão era total. O próprio tempo era medido pelo ciclo do rio, a estação da cheia, do plantio e da colheita. E a dieta, nascida dos grãos. Pão e cerveja, ambos feitos de cevada, não eram apenas comida, sabe? Eram os pilares da vida diária, do faraó ao camponês. Mas o impacto dessas inovações antigas não ficou preso na África. Ele viajou através dos séculos e dos oceanos, e os ecos disso tudo podem ser encontrados no nosso mundo até hoje. Vamos explorar um pouco esse legado global? A herança africana está em cada colheita, um símbolo de resiliência e de criatividade. Essa resiliência para domesticar plantas em climas tão difíceis e a criatividade para desenvolver as técnicas de cultivo são um legado que está literalmente na nossa comida. E é fundamental a gente reconhecer como esse conhecimento se espalhou, muitas vezes em circunstâncias muito trágicas. Durante o tráfico transatlântico, africanos escravizados levaram consigo não apenas suas memórias, mas também suas sementes e suas técnicas. Em terras distantes, eles recriaram um pedaço de sua ancestralidade em hortas e campos, influenciando de forma profunda e permanente a agricultura nas Américas. Então, para fechar, fica esta reflexão. Da próxima vez que um prato com sorgo, quiabo ou mesmo arroz estiver na mesa, vale a pena lembrar dessa longa e riquíssima história. Como é que esse passado de inovação e resiliência, nascido em solo africano, continua a moldar o que a gente come hoje em dia? A história não está só nos livros, ela está também no nosso prato.